pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia. Para quem ainda não conhece, tutoriais em música.wordpress.com, tem muito material para estudar música, tudo de graça, tá? Maravilha, vamos em frente. Bom, nesse tutorial aqui eu vou falar sobre as dominantes secundárias. Esse tutorial, na verdade, é uma continuação direta assim, do tutorial de harmonia 30. Tá? Se você está pegando nesse aqui e não entendeu, volta lá para o 30 que com certeza vai dar uma clareada em sua cabeça. Tudo bem? Bom, o que são dominantes secundárias? São acordes que ganham a estrutura de dominante quando recebem alteração. Certo? A gente vai ver que nos campos harmônicos a gente pode colocar algumas alterações para criar essa estrutura de dominante, que é a tríade maior com a sétima menor, e que essa estrutura de dominante vai proporcionar, não, ela vai resolver, né? Esse acorde ele vai se resolver em algum outro grau do campo harmônico que a gente está. Beleza? É simples. É teórico, mas é simples. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui, logo o primeiro grau. Eu estou aqui com a minha armadura de Dó maior, coloquei uma escala cromática aqui, saindo do Dó e terminando no Dó. No meu primeiro grau, olha o que é que eu tenho aqui. A tétrade do primeiro grau é uma tríade maior com a sétima maior. Então, repara. Isso aqui tem a estrutura de dominante? Não. Com a sétima maior, a gente não tem a estrutura de dominante. O que é que a gente precisa fazer, então? Alterar a sétima. Para quê? Para ela ficar uma sétima menor. Para transformar o primeiro grau em dominante, precisamos alterar a sétima do acorde. Está vendo ela aqui, marcadinha de vermelho? E o novo acorde é uma dominante para o quarto grau. E a gente indica assim, é o 5 do 7, põe a setinha para indicar que é do quarto grau. 5 do 7 de quem? Do quarto. Sempre, o primeiro grau sempre vai ser o quinto grau, né, quando ele tiver essa dominante, essa estrutura de dominante do quarto grau. Um exemplo sensacional é aquele que eu mostrei para vocês quando eu falei dos acordes de sétima. Então aqui, eu tenho Something in the way she moves. Esse é com a sétima maior e depois aí ele fica com a sétima menor, lembra? And all I have to do is think of her. E ele resolve no quarto grau. Porque quando ele se transforma na sétima menor, ele vira o quinto grau, né? A dominante de quem? Do quarto grau. Ok? É isso que chama dominante secundária. Você pegar um grau qualquer do nosso campo harmônico e transformar ele numa condição de dominante, para que ele seja resolvido em outro grau. Pois quando a gente estiver vendo os exemplos práticos mesmo, isso vai ficar mais simples. O segundo grau, repare, o segundo grau eu peguei aqui e fiz a tétrade dele. A gente tem uma tríade menor, ou seja, Ré, Fá natural e Lá natural, com a sétima menor. Para ter aquela estrutura de dominante, o que a gente precisa fazer? Transformar a tríade em maior. Então a alteração vai ser aqui na terça e não mais na sétima, como foi no primeiro grau. Então, para transformar o segundo grau em dominante, precisamos alterar a terça do acorde, tá? O novo acorde é uma dominante para o quinto grau, sempre. Quer dizer, quando a gente tiver o segundo grau, imagine, eu estou aqui, vou fazer uma progressão aqui. Primeiro grau, o segundo grau deveria ser menor. E depois o quinto grau, para voltar para o primeiro grau. Quando eu quiser usar a dominante secundária, o que é que eu preciso fazer? Colocar o segundo grau maior. Então, primeiro grau, segundo grau maior com a sétima, quinto grau e volto para o primeiro grau. Ok? Então, isso tudo eu estou falando por quê? Para mostrar para vocês que as alterações, quando elas aparecem nos nossos solfejos, elas têm uma função. Elas não estão ali gratuitas, tá? Então, quando a gente perceber que há uma alteração aqui, a gente tem que analisar qual é o acorde que está formando ali e olhar se ele está formando a dominante para alguém. Beleza?
No terceiro grau também acontece isso. A gente tem a tríade menor com a sétima menor. O que eu preciso fazer então? Alterar a terça, né? Eu coloquei a sétima já aqui embaixo, tá? Para não ter que criar outro arquivo ali. Então, Mi, Sol, Si, Ré. Para ficar com a estrutura de dominante, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. Olha o próximo slide aqui. Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Então, para transformar o terceiro grau em dominante, precisamos alterar a terça do acorde. O novo grau é uma dominante para o sexto grau. Eu estou aqui no meu primeiro grau. Se eu fosse usar o terceiro grau convencional, olha o som como é que seria. Para depois vir para o sexto grau. Tudo bem? Mas digamos que eu queira agora usar a dominante secundária do sexto grau. Então eu tenho que alterar o terceiro grau. Repara. Primeiro grau. Dominante secundária. E finalmente o sexto grau. Ok? Com os exemplos práticos, com certeza isso vai ficar mais simples. É somente para explicar. Volto a dizer, é somente para explicar que as alterações têm função. Atenção, o quarto grau no campo harmônico maior normalmente não se transforma em dominante secundária, pois a resolução natural seria no sétimo grau e por isso não se aplica. Porque do quarto grau para o sétimo grau, a gente tem o trítono, né? Então, ou é uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Então, a resolução natural dominante tônica, que é uma quarta justa ou uma quinta justa, não se aplica aí no quarto grau. Pode funcionar como um momento para uma modulação, né? É muito bom quando usa dessa maneira. E o quinto grau, naturalmente, já possui a estrutura de sétima da dominante. Então, ele aparece ali sem alteração nenhuma. A tétrade do sexto grau, eu tenho aqui, ó. Minha fundamental agora caiu aqui. Então, eu tenho Lá, Dó, Mi e Sol. A estrutura dela qual é? Tríade menor com a sétima menor. Então, novamente, eu vou ter que mexer na terça do acorde para transformar essa tríade aqui em maior. Então, Lá, Dó sustenido, né? Mi e Sol. Para transformar o sexto grau em dominante, alteramos a terça do acorde. E sempre o sexto grau é uma dominante para o segundo grau. Então, imagine que eu estou aqui, ó, no meu primeiro grau. Eu vou fazer a progressão 1, 6, 2. Então, estou aqui. 1, 6, 2, tá? Vamos dizer agora que eu quero fazer o 1, o 5 do 2, ou seja, o sexto grau alterado, para depois chegar no 2, repara. 1, sexto grau alterado, para depois chegar no 2, ok? Pô, Carlinhos, esse papo tá muito teórico. Mas daqui a pouco você vai entender. Quando começar a aparecer as formas, a maneira que a gente tem para analisar isso e entender isso. Quer dizer, ouvir e entender, certo? Resumindo aqui, o primeiro grau vai se transformar em 5 do 4, quando a gente altera. O segundo grau se transforma em 5 do 5. O terceiro grau se transforma em 5 do 6. O sexto grau se transforma em 5 do 2, ok? No próximo tutorial, sim, bastante exemplo de dominante secundária, aí vai ficar mais claro. Beleza? Maravilha, moçada. Aqui foi Carlinhos Veiga, com mais um tutorial sobre harmonia. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Nem de fazer música também. Forte abraço e até a próxima. Obrigadíssimo.